eu convido você à leitura da Bíblia, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu espero você achar. Mateus, capítulo 14, verso 22. O título aqui na minha Bíblia está assim: Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda por sobre o mar. Aqui a gente já vê o sobrenatural, né? Porque quando o Senhor Jesus, ele andou sobre o mar, ele quebrou uma lei, mas uma lei física, né? Ele quebrou essa lei porque uma pessoa não pode andar por sobre as águas. Uma pessoa não pode pisar na água como se a água estivesse em um estado sólido, né? Não há possibilidades. Então, essa mensagem, ela diz respeito à fé, que faz com que as leis desse mundo, elas sejam quebradas. Elas sejam quebradas por causa do sobrenatural. E é justamente isso que Deus, Ele deseja. Ele deseja que você ande no sobrenatural e não no natural. Se andarmos no natural, nós iremos aceitar aquilo que o mundo se nos oferece. Verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Bom, essa primeira parte aqui a gente pode entender que Jesus, ele tinha um momento dele sozinho, só para ele, de comunhão. E nós temos todos os dias, no meio da multidão das pessoas, mas você, nas redes sociais, né? Mas tem aquele momento que você tem que ficar só você e Deus, para recarregar as baterias, não é verdade? Verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite,
foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, sempre Pedro, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que bênção, hein? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Essa linda passagem, ela mostra o funcionamento do reino espiritual, em que, enquanto a gente crê, a gente consegue andar no sobrenatural. Mas parece que quando a gente duvida, a gente afunda. É o poder da fé contra a dúvida. Você talvez já provou muitas vezes disso. Quando você está cheio de fé, você consegue andar sobre os seus problemas. Você consegue superar os seus problemas. Você pisa firme. É ou não é verdade? Mas quando a gente começa a reparar, porque ele estava indo muito bem, né? Pedro estava indo muito bem. Ele viu Jesus andando sobre as águas e ele disse: se é o Senhor, permita que eu vá até aí. E Jesus disse: vem, pode vir, vem na fé. Porque o Senhor Jesus sempre vai ser um incentivador da fé. Ele nunca vai dizer assim: não, ó, não dá, isso aí não dá, isso aí é impossível, desista. Isso aí não tem jeito, não. Não, Jesus nunca vai falar isso. Nunca. Ele sempre vai incentivar você a andar na fé. E aí, quando Pedro desce daquele barco, ali uma lei é quebrada. Ele consegue pisar no mar. E o mar, ele se torna firme. Ele pisa a primeira vez, pisa a segunda vez, terceira vez.
E ele vai pisando. E ele vai muito bem. Veja bem. Talvez você começou muito bem. Você conseguiu coisas sobrenaturais. Você conseguiu milagres. Você conseguiu chegar em lugares que era impossível de se chegar, e você chegou. A Bíblia fala um porém, e esse porém é que Pedro, ele reparou na força do vento, mas o vento era o mesmo do primeiro passo. O vento era o mesmo. Eles estavam em alto mar. Era o mesmo vento. E qual foi a diferença? É porque quando Pedro diz assim, permita que eu vá até aí, e Jesus diz, vem, ele tomou aquela atitude na palavra de Jesus, vem. Então ele começou a ir em direção a Jesus. Então ele olhava para Jesus e dava os passos. Só que quando chegou num determinado momento, ele começou a reparar no que estava acontecendo ao redor, o vento batendo com força. É exatamente o que acontece às vezes com a gente, porque nós começamos a andar na fé e conseguimos o sobrenatural, e daqui a pouco começam os ventos. Os ventos vêm forte. Os ventos representam as dificuldades do dia a dia, os problemas, as tempestades. E aí a pessoa, ela tira os olhos do sobrenatural, tira os olhos de Jesus, e ela começa a reparar no que acontece ao seu redor, começa a olhar para o que o irmão está falando, o que a internet está falando. E a pessoa começa a reparar nessas coisinhas. Um irmãozinho fala uma coisa, outro irmãozinho fala outra. E a pessoa, ela tira o foco. Ela para de observar o Senhor Jesus e ela começa a olhar o que está acontecendo ao redor. É nessa hora, amado irmão, irmã, é nesse momento que a pessoa começa a afundar. A pessoa começa a submergir. É nessa hora, meu irmão, minha irmã, que a pessoa começa a afundar. É quando ela começa a olhar para os outros, para a vida dos outros, olhar para o lado. É por isso que quando Deus vai chamar Josué, ele disse, olha, nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, segue em frente. Então, talvez você está me ouvindo agora, você sintonizou agora, conectou agora, e você está prestando bem atenção, porque o Espírito Santo, ele vai trazer uma revelação. Ele está trazendo uma revelação para você. Talvez você está afundando. Você não sente mais o chão. Perdeu o chão. Porque a força de algo está tirando a sua atenção do Senhor Jesus. Entenda bem,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso lema, a nossa atitude. Porque senão você vai afundar. E tem pessoas afundando espiritualmente. Tem pessoas que elas estão caindo, afundando. E, como eu falei no início, a dúvida afunda, a dúvida faz a gente afundar. Enquanto a fé faz a gente andar no sobrenatural. É por isso que quando você está cheio de fé, você pisa firme, você vai em frente, você consegue o sobrenatural. Eu quero falar para você que está afundando, você que está vendo seu casamento afundar, sua vida financeira afundar. Os problemas estão te puxando para baixo, né? A palavra depressão, ela na sua origem quer dizer te empurrar para baixo. Te empurrar e pressionar, fazer pressão para baixo. Então nós podemos entender que a depressão, ela te empurra, te pressiona para baixo. E a fé te empurra para cima. Aleluia. É por isso que quando Pedro afunda, a Bíblia diz que imediatamente Jesus, ele tomou ele pela mão, segurou pela mão, né? Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro, puxou ele, porque Jesus puxa para cima, a dúvida empurra para baixo. Jesus puxa ele para cima e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não tinha razão para você duvidar. Você estava pertinho aqui, já estava chegando. Por que você duvidou? Aí a Bíblia diz que eles subiram para o barco, cessou o vento. Subiu para o barco, cessou o vento. Olha, a vitória está logo ali. Não duvide não, porque senão afunda. Essa palavra Deus está mandando para nós. Olha, tá logo ali. Daqui a pouquinho vai cessar e a gente sobe para o barco, vamos comer um peixe. Aleluia. Tá chegando a hora do almoço, né? Então Jesus diz assim: rapaz, já tá pertinho aqui, isso, e daqui a pouco você sobe para o barco e aí cessa o vento. Por que você duvidou? Tá faltando tão pouco. Logo, logo esse vento passa. Aleluia. Respira fundo aí, meu irmão. Jesus está te puxando para cima. Jesus está te puxando para cima. Olha, eu quero fazer um convite para você. Você que me ouve. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero dizer, eu quero profetizar para você que Jesus vai te puxar para cima. Jesus vai te puxar para cima. Eu quero convidar você que sente, você já não pisa mais firme. Você tem dúvidas. Você está sendo acometido por dúvidas. Os ventos estão fortes. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Olha, a gente quer colocar as mãos sobre a sua cabeça, ungir com óleo e fazer uma oração. 19h30 será o culto. Eu convido você, porque
Deus quer que você ande no sobrenatural. No sobrenatural. Pisando forte. Pisando na cabeça do diabo. Olha, a Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, você é o meu convidado especial. Você é o meu convidado especial. Você que diz assim, pastor, eu não estou conseguindo andar. Eu sei que Deus quer que eu ande no sobrenatural, mas eu não estou conseguindo. Em nome de Jesus, a gente quer atender você. Tá certo? Talvez você já andou muito no sobrenatural. Já conseguiu coisas impressionantes. Mas hoje você está até com medo de pisar. Mas eu creio que Jesus vai te puxar para cima. Ah, vai. Vai sim. Então, às 19h30 começa o culto. Só vamos até 9 horas. Tá? O culto é 1h30 só. Mas eu tenho certeza que nessa 1h30 Deus vai entregar tudo que precisa. Tudo que você precisa. Tá certo? Eu espero você. Eu tenho certeza da sua vitória. Glória a Deus.